Meus amigos de casa, mais uma vez o Agro trazendo e levando informação ao homem do campo e também a toda a sociedade aqui de Mococa, região, enfim, do nosso grande Brasil aí e logo pro exterior. Aqui nós pensamos grande, o agro é forte, é grande. E hoje, mais uma vez, estou recebendo aqui o nosso grande amigo Watanabe, da Sensei. Watanabe, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, irmão. Muito obrigado, Vanderlei, obrigado pelo convite, obrigado à TV Direta. E vamos aí, estamos aqui para tentar ajudar ao máximo aí a trazer algumas informações aí. Com certeza. Novidades. Com certeza. Bom, conforme nós já havíamos colocado numa matéria anterior, né? O Watanabe, ele é o diretor responsável de um grande escritório em São Paulo, que agora está com um braço aqui na nossa cidade de Mococa, trazendo para nós aqui informações bem focada ao homem do campo. Então é bastante interessante você aí, produtor, seja o pequeno, micro, pequeno, médio, grande produtor, acompanhar essas nossas matérias, porque dentre dessas matérias, juntamente com a Watanabe, nós vamos estar levando para vocês aí o conhecimento da parte tributária, da parte de gestão das propriedades agrícolas. Né, Watanabe? Sim, Vanderlei. Eu acho que assim, no primeiro momento aqui seria bacana a gente fazer um contexto geral e alguns pontos que eu achei interessante chamar a atenção. Um deles, assim, é muito importante o produtor rural da sua constituição, né? A gente sabe que já muitos estão trabalhando aí, mas a forma como ele é constituído, a forma como ele é idealizado ou planejado, isso influencia inclusive na tributação. Influencia na forma como ele vai ser tributado. Temos até algumas novidades aí, iremos comentar mais à frente. Mas é muito importante nesse sentido. Então veja, a famosa cadeia produtiva. Então a gente tem insumos, produtor, distribuidor, consumidor final. Logística e tudo mais. Toda essa parte é importante. Então uma coisa que chama atenção é a importância. Por que essa importância? Porque para obter incentivos do poder público, do Estado, do governo, financiamentos de bancos, porque você trabalhar com capital terceiro é muito bom, desde que seja para produzir, para você ter retorno. Agora, usar capital terceiro para pagar a dívida, é complicado, né? O que a gente vê muito, né, Watanabe? Eu, dentro desses meus 35 anos aí dentro da área do agro aí, quando a pessoa ela decide ser um produtor ou ela vai engajar nesse mercado, né? Porque às vezes é muito comum, né? A pessoa ela já nasce numa família que o avô era produtor, o pai é produtor, ele se torna produtor, né? Isso. E o que a gente vê muito, Watanabe, é essa questão mesmo que você acabou de tocar. A pessoa ela vem naquele segmento do avô, do pai, né? E continua. E quando você chega para conversar, porque graças a Deus assim, eu procuro me inteirar muito de informações, é por isso que você está aqui comigo, né? Para levar algo diferente para ele, porque, puxa vida, não é fácil ser produtor, não, né? E quando a gente vê que ele está pecando nessa questão da tributária, na questão, né? Porque o que acontece? Eu vejo assim, eu vou ser um produtor. Aí ele vai lá num determinado escritório, aquele escritório fala para ele, você tem que tirar aqui o cartão de produtor. Tá, mas e aí? Então não pega a coisa a fundo, né? Que você falou aí da questão de montar a empresa, né? Exatamente. Independente de ser física ou jurídica, quer dizer, o importante é você analisar. Primeira coisa, condição do imóvel, regularidade do imóvel. É próprio, não é? Que condição você está? Arrendatário, meeiro, isso parceiro? Tem diferença. Arrendatário é uma situação. Arrendatário é uma situação. Meieiro é outra. Meieiro você compartilha a terra ali, é cedida a terra. O arrendatário ele aluga a terra, né? Tem a alocação da terra. E tem o parceiro. Então, o que eu acho interessante, né, Watanabe, nisso tudo você, com a expertise que você tem, né, com todo esse conhecimento, toda a equipe sua que eu pude presenciar em São Paulo, então, se você produtor está aí e quer organizar o teu negócio, né, Watanabe, fica até mais fácil de gerenciar isso, né? Porque você coloca metas, coloca os objetivos, né? Porque hoje o que a gente vê dentro das propriedades? A pessoa, o produtor, ele tá vivendo ali o dia a dia, né? Sim. E acorda de manhã, aquela coisa, e vai lá e faz e tira. Mas não se preocupa
e de repente até aquele escritório que está fazendo para ele a parte burocrática, vamos dizer assim, do negócio, também não questiona, por quê? Porque isso dá trabalho. Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso dá trabalho. Quando eu falo para você do planejamento da organização, por exemplo, controle. Olha uma coisa básica, vamos falar sobre gastos. O produtor rural tem gastos, a empresa tem gastos. E o que é gasto? Né? O gasto é desembolso, é o dinheirinho que está saindo do bolso. Sem dúvida. Mas é só isso? Não, eu preciso aprender a classificar esses gastos, identificar os tipos de gastos. A gente tem aí, didaticamente, um gasto como investimento. Você vai ler, o que é gasto com investimento? É o dinheiro que eu uso para comprar algo que vai me trazer o quê? Benefício futuro. Por exemplo, ele compra aquela máquina, daqui 2, 3 meses ela está chegando. Isso é investimento. Ele compra a semente e ela fica lá guardada no estoque, ele ainda não está usando ela para plantar. Isso é investimento, porque ele gastou, saiu dinheiro do bolso para a obtenção de um benefício futuro. Qual é a outra classificação? Que esse é o clássico que todo mundo chama de custo. Custo. O custo é aquele gasto da minha atividade principal. Eu dependo dele, senão eu não produzo. Ou seja, para o produtor rural, a semente, o defensivo, a máquina, o combustível para produzir. Ou seja, se ele não gastar com aquilo, ele não produz. Isso é custo. Isso vale para a indústria, comércio, aquilo que ele depende para que a atividade dele aconteça, é custo. E a despesa, a famosa despesa também, que todo mundo chama, é despesa. Despesas são aqueles gastos que me dão indiretamente um retorno, um benefício. Então, na hora que você classifica, na hora que você consegue fazer essa distinção, eu consigo administrar o quê? Se eu precisar cortar gastos, eu vou cortar aonde? Despesa. Exatamente. Eu vou cortar o quê? Vou cortar o investimento, o custo ou a despesa? Sim. Se você sair cortando o custo, como geralmente se fazem na prática, você está matando a sua renda, porque é a sua atividade principal. Percebe? Então eu sempre brinco isso com os meus alunos lá, que às vezes chega um novo administrador, uma indústria, a primeira coisa que ele faz, vai lá e corta a mão de obra, de preferência do chão de fábrica. Você tirou a cadeia, o principal que produz. Precisa fazer uma análise. Obviamente que não existe qual é o melhor a cortar. Tem que se analisar, cada caso é um caso. Então isso é importante. Aí o que acontece? Sabendo disso, dessa distinção, e aí eu consigo fazer formação de preço, eu consigo prever o seguinte: imagine você, eu sei o que é gasto com investimento, gasto com custo e gasto com despesa, maravilha. Agora tem um outro tipo de gasto que eu não sei o que é o imprevisto, que é um fenômeno da natureza, que é aquilo que eu não tenho como controlar. Esse tipo é chamado de perda. Sim, isso é perda. É diferente de desperdício. Tá? Uma coisa é o agricultor plantou e de repente do nada surgiu aquela tempestade de granizo que não estava prevista e destruiu a plantação dele. Isso é perda. Se eu tenho controle financeiro, se eu tenho reserva, eu consigo superar essa perda. Ou faço um seguro, por exemplo. Né? É o que a gente tem batido muito aqui. Exato. Se eu não tenho esse controle, essa perda se torna... Aí eu tenho que correr no banco, pegar empréstimo, a coisa começa a ficar difícil. Aí começa a complicar. Então, a perda é importante nesse sentido, você ter esse controle. Não sei o que não é previsível. É diferente de eu tacar fogo lá, é um crime, cometer um crime. Isso aí não é perda. Não é perda. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí, diante disso, eu te falo o quê? Se eu tenho esses controles e tudo mais, o que nós vamos enfrentar agora que o governo do estado de São Paulo, por conta da pandemia, ele lançou 4 decretos aí, fazendo uma alteração na base do ICMS, Vanderlei. E com isso, quem que sofre? Nós aqui, a população e também o produtor, né? Porque tudo vai ficar mais caro para o produtor. Então, esse é o reflexo. Infelizmente, esse efeito cascata que vai ser no rebanho, a gente volta para a cadeia produtiva. Lá no insumo, o produtor, a indústria, a distribuidora, quando chegar em nós, que somos consumidores finais. Então, e você vê, é uma coisa assim, até é triste, é uma triste realidade, mas nós estamos passando por essa fase da pandemia. Existe a doença? Existe sim, existe aí a Covid, mas você vê que é muita política, né? É nego querendo morder de todo lado. E agora, como é que vai fazer? Esse desemprego cada dia maior. Agora, alimentos voltando a ter essas taxas. Pessoal, não é fácil, viu? Não é brinquedo. Vanderlei, aí
a gente retoma lá a proposta que a gente estava falando sobre os controles de gestão. Correto. Então, se você tem um controle dos seus gastos, perfeita colocação, perfeita colocação. Você consegue fazer o quê? Absorver, ou pelo menos estimar, ou projetar esse tipo de aumento e saber se vai precisar mexer muito ou não. Quer dizer, se todos fizessem de uma forma justa, até esse aumento seria possível estar assimilando, entre aspas, e fazendo a sua parte na sociedade. Não, e detalhe, essa colocação que você fez aí é fantástica, porque o que a gente vê, outra questão também que é muito complicado, dentre os produtores, Watanabe, não existe união. Opa! Pelo amor de Deus, produtor, vamos nos unir. A gente fica vendo ali o vizinho, torcendo para o vizinho quebrar para ir lá e comprar um pedaço de terra do vizinho. Nós precisamos parar com isso. Vanderlei, você falou uma coisa e eu alerto, acho que vocês estão sabendo, gente, está todo mundo acompanhando. Se nós, Brasil, não nos unirmos na questão do agronegócio, temos um concorrente que está surgindo e crescendo, usando os nossos insumos, a nossa tecnologia. Esse lugar se chama África e está sendo financiada pela China. Olha aí, pessoal, você que está em casa, só para você ter noção, isso aqui que o Watanabe acabou de colocar, na África nós temos os mesmos climas que existem no Brasil. As terras são parecidíssimas com as que nós temos no Brasil. Tropical, é tropical, é quente igual aqui no Brasil. Lá se produz igualzinho. E quem que está indo para lá já está lá, né? Já está, ela já está. Os chineses, pessoal, os chineses já, se não comprou já metade, já está comprando a metade da vamos falar aí da África, né? Tá levando então, nossos grãos. hoje aqui nós estamos sendo usados, tá? Tecnologia saindo daqui, que nem o Watanabe colocou, semente, a questão da aduba, indo tudo para a África. Vai chegar uma hora que o chinês pode virar para nós brasileiros e se os produtores não se unir e criar uma classe forte, não precisamos mais de vocês, Brasil. Fica aí com a comida de vocês. Porque então, tem que tomar muito cuidado. Exatamente, porque olha o que a gente está vivendo hoje, né? É aquela velha história que minha avó, minha bisavó falava, né? Filho, nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto, olha né? Aí, olha aí. E aí o que está acontecendo? A China é a nossa maior. China e Estados Unidos são os maiores, tá? Que centralizou nele. Se amanhã ele falar, não quero mais, a gente vai vender para quem? Perfeitamente. Então, tudo isso, né? O nosso objetivo aqui, através do Watanabe, da Sensei, o que é, produtor? É levar para vocês essa conscientização de que cada dia mais você tem que estar, sim, com gestão, com controle tributário. Ali você vai conseguir fazer tomadas de decisões rápidas. Vanderlei, você sabe que é possível projetar a minha produção. Sem dúvida. Isso é possível projetar e administrar o quê? Os riscos que ocorrem no meio do caminho. Quer dizer, eu sei aonde eu quero chegar. Hoje eu estou vivendo assim, né? O dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. E aonde eu vou chegar? Eu rezo a Deus para que eu consiga ter uma boa colheita e aí fica dependendo do mercado, commodities e assim vai. E estamos globalizados. Bom, pessoal, tá aí mais uma vez aí a presença do nosso amigo professor, né, administrador, enfim, Watanabe do escritório Sensei, e nós colocamos aí à disposição de vocês através aqui da Terra Forte, tá? Ele tem lá o escritório dele, uma sala junto com a gente aqui na empresa. O que vocês precisarem no sentido de informação, no sentido de projetos, né, nós estamos à disposição. Né? Mais uma vez, então, quero agradecer a você aí, homem do campo, né, os nossos telespectadores aqui da cidade. E para a próxima matéria nós vamos trazer bastante novidade para vocês aí. Um grande abraço, o Agro Direto agradece, levando e trazendo conhecimento ao homem do campo. Um abraço a todos, obrigado.